Boa noite. Mais uma vez vamos estar com vocês. Hoje o tema será psicofonia, dando continuidade aos nossos estudos. E vamos hoje conversar sobre uma rotina nossa, né? Uma rotina mais presente durante os nossos estudos e o nosso desenvolvimento mediúnico, que ocorre nas nossas segundas-feiras, a segunda parte. A psicofonia, nós já conversamos bem no início um pouco, falamos mais ou menos como ocorre, né? Lembrando que sempre é o perispírito, ou seja, o nosso corpo astral, que irá atuar, certo? Na sua expansibilidade, a gente vai ver com calma aqui. E essa expansibilidade é que permitirá, né, uma interpenetração com o perispírito, o campo astral também do nosso irmão comunicante, e daí ocorrerá o momento onde teremos uma interligação entre os dois mundos através da voz, né? Através das nossas cordas vocais. Os tipos de psicofonia nós já vimos mais ou menos de uma forma mais abrangente. Hoje nós vamos olhar de forma mais específica, né? A aptidão mediúnica, certo? Que faculta a comunicação oral dos espíritos, ela pode ocorrer de 3 formas: entre encarnado para desencarnado, ou em desencarnado e encarnado, entre encarnado e encarnado, e entre 2 desencarnados, certo? Então, nós temos desencarnado e encarnado, 2 encarnados e 2 desencarnados. Então, essa psicofonia, essa comunicação através das cordas vocais, ocorre dessas 3 formas. A mais comum que nós temos, que nós chamamos ordinária, né, é a psicofonia que vem do desencarnado para o encarnado, que nós estamos mais acostumados na nossa rotina. Mas nós temos a psicofonia que ocorre entre 2 desencarnados. Aí você pergunta, para quê, né? Por que tem necessidade de psicofonia entre 2 desencarnados? Não já são espíritos, né? Mas nós sabemos que o nosso mundo espiritual, ele tem elevações e tem camadas superiores, tem mundos superiores. E muitas vezes os irmãos, os nossos espíritos superiores, têm necessidade de comunicar-se com mundos inferiores, ok? E o espírito também é médio de psicofonia. Um bom médio de psicofonia, ele continua sendo médio de psicofonia. Um bom médio de vidência continua sendo um bom médio de vidência. E eles são utilizados como veículos quando há necessidade dos irmãos do plano superior trazer alguma informação, alguma orientação para o plano mais inferior. De que forma? Eles poderiam, né, se comunicar tomando a forma perispiritual e aparecendo, materializando-se, entre aspas, né, tomando a forma perispiritual no mundo inferior, né? Ele tomaria uma densidade, certo? E chegaria e se apresentaria. Mas, como temos os espíritos que são médios de psicofonia, esses irmãos, através do campo mental, diferente que nós temos, nossa comunicação a nível de encarnado
ela se dá pelo perispírito. A comunicação entre desencarnados, ela se dá mais pelo corpo mental. Ou seja, o irmão, ele torna-se presente nas vibrações do espírito e através do corpo mental, do campo mental, ele traz todas as informações. E o espírito ali naquela colônia, naquela localização que ele estiver, naquela reunião entre todos, ou numa palestra, ou numa convenção, ele vai transmitir as ordens, as orientações, as mensagens edificantes de outra colônia superior, de outro mundo superior até. Então, os espíritos, através dessa comunicação mediúnica, através do seu campo mental, eles captam todas as vibrações, toda a orientação e verbalizam para o auditório, para o grupo que ali está, todo o conteúdo que foi passado, não é? E isso a nível de espírito com espírito, a nível de campo mental. Estamos falando da comunicação entre os desencarnados, ok? Nós temos também a comunicação, que falamos também antes, falamos já da desencarnado para desencarnado, da mais comum, que a gente considera ordinária, de encarnado com desencarnado, né? Mas nós temos também a comunicação entre os encarnados, não é? E como se dá essa comunicação? Não é? Ela se dá através do nosso desdobramento do corpo físico. Muitas vezes, os nossos mentores e os irmãos superiores pedem, né, provocam esse deslocamento, né, para que induz, né, a palavra mais correta, eles induzem isso, nós caímos, o espírito encarnado cai, o corpo encarnado cai no estado de torpor, né, de sono, de inconsciência, e ele é conduzido a uma reunião mediúnica e tudo se dá como se fosse um desencarnado para um encarnado, sendo que esse espírito que foi, através do seu deslocamento do corpo físico, conduzido para a reunião, ele está ligado pelo seu cordão fluídico. Não é? Então, ele está ligado ao corpo físico, o espírito ligado ao corpo físico pelo seu cordão fluídico, segue para a reunião e daí faz a comunicação ou recebe o tratamento necessário. Então, por exemplo, Emmanuel, né, segundo o que nós lemos, né, ele está encarnado, né, ele já está no corpo físico. Então, digamos que numa reunião mediúnica, onde espíritos mais evoluídos, moralmente, encarnados, né, no caso, moralmente, na condição de evocar Emmanuel, digamos que numa reunião, onde esteja lá Divaldo e tantos outros, eles evoquem, eles solicitem a Emmanuel que venha transmitir uma mensagem. E isso pode ocorrer. Então, Emmanuel, que deve estar, creio, na sua adolescência, não sei, ele sai do seu corpo físico, daquela personalidade que ele está assumindo nesse momento, vem para a reunião e apresenta-se como Emmanuel e faz a comunicação que foi solicitada. Isso tudo com permissão e autorização dos nossos amigos superiores, né? Toda uma coordenação superior. Então, essas são as comunicações que nós temos. Vamos repetir: encarnado e desencarnado. Desencarnado
e desencarnado, e encarnado e encarnado, certo? Normalmente, as comunicações entre pessoas encarnadas são feitas durante o sono natural, ou quando os mentores espirituais a levam a esse estado de torpor, certo? E também na literatura espírita existe casos de pessoas prestes a encarnar em comunicação de despedidas. Veja, né? Então, essa experiência procedente verifica-se a evocação, é um método que hoje em dia, não é, devido às consequências de ordem anímica, não é aconselhado, ok? Vimos já a gente desencarnados, então vamos dar sequência. Vamos agora falar dos 3 tipos de mediunidade psicofônica. Nós temos a mediunidade consciente, a semiconsciente e a inconsciente, ok? Quando o processo mediúnico se inicia, nós, médiuns, não é? Por aptidão nos dada, no caso, quando o nosso perispírito geneticamente foi trabalhado e energeticamente foi trabalhado, nosso perispírito, ele recebeu, né, energeticamente e neurologicamente, na parte nervosa, né, condições para uma facilidade na comunicação de acordo com a nossa necessidade evolutiva, com a nossa necessidade de aprendizado, né? Daí, nós podemos ter a capacidade consciente de receber toda a orientação espiritual, sabendo de tudo, toda a comunicação espiritual, sabendo de todas as palavras, tudo que está sendo dito e transmiti-la, né? Dessa forma, a mediunidade consciente, nós temos que ter muita cautela para que não venhamos a alterar o sentido e o objetivo daquela comunicação com a nossa interferência. Nós não podemos interferir quando temos, por exemplo, que infelizmente isso ocorre, num grupo mediúnico, nós às vezes queremos dizer alguma coisa para alguém que precisa de um puxãozinho de orelha, né? E como não temos a coragem, muitas vezes temos o cuidado de falar pessoalmente, que seria o melhor, a conduta mais correta, nós utilizamos erradamente a mediunidade consciente para, no momento da comunicação, alterar aquela mensagem, incluindo coisas que nós queremos dizer a alguns dos presentes na reunião mediúnica. Então, isso é de muita responsabilidade, porque nós vamos ser cobrados por nossas atitudes. A espiritualidade vai perder a confiança que tinha em nós neste momento, porque nós subtraímos palavras e acrescentamos palavras quando o objetivo do irmão não seria esse. E muitas vezes alguns médiuns utilizam até o nome do irmão que veio fazer a comunicação. Então, é preciso que o médium consciente utilize essa consciência para que consiga passar, sem a sua interferência, tudo o que o irmão vem passar de informação, de conselho, para que o objetivo da espiritualidade seja atingido. E não o nosso objetivo, porque eles veem com os olhos, como vimos, né? 360 graus, eles não veem com os olhos limitados aos olhos da matéria, eles veem com todo o corpo perispiritual, né?
e sabe tudo, sabe o que é necessário. Então, que possamos ter esse cuidado. A vantagem da mediunidade consciente é que muitos irmãos chegam para perturbar, não é? Com palavras obscenas, com gestos obscenos, né? E com ofensas. E o médium consciente, ele pode filtrar, ele deve filtrar, nesse caso, porque é uma atitude positiva a ser feita quando você não verbaliza ofensas, né? Porque temos que ter cautela, né? Já aconteceu comigo de um médium uma vez me chamar e falar isso e aquilo de marido que ia fazer acontecer. O médium maduro, o médium preparado, tem que filtrar tudo isso e ter o cuidado de não trazer consequências danosas para aquele irmão encarnado, né? Sendo presa fácil de irmãos menos esclarecidos. Então, existe muita vantagem em ser médio consciente. O que é que ocorre com o médio consciente? Ele não tem um deslocamento total, né? Ele não tem um desdobramento, ele tem um deslocamento parcial, não é? Permitindo que o campo astral, que o perispírito receba as orientações e ele mantenha seu estado de consciência de todas as informações, 100% das informações. Isso consciente. O semiconsciente, ele consegue, ele tem um deslocamento maior do que o médio consciente, do campo astral, do perispírito, e ele nem tudo ele consegue memorizar. Então, ele memoriza partes das informações. Então, para ele também serve os conselhos dados para o médium consciente. E o médium inconsciente? O médium inconsciente, ele não lembra de uma só palavra. Ele não sabe o que aconteceu. Então, ele tem um desdobramento total, né? Onde a sua consciência não permite, por mais que haja uma aproximação, toda a sensibilidade, não é? Mas ele não sabe o que aconteceu. Ele não memoriza nada. Ele não guarda nenhuma informação, né? Esse é o médium inconsciente. Então, o médium consciente acompanha as manifestações do espírito em plena consciência. O semiconsciente, a consciência permanece semilúcida, restando após a comunicação apenas lembranças do ocorrido. E o inconsciente, o médium cessado do transe, de nada se lembra. Correto? Então, nós temos a psicofonia ordinária, que é a psicofonia tradicional, onde nós falamos a nossa própria língua, não é? Onde nós temos as nossas informações sem precisar de acessar arquivos, não é? Porque estamos dentro da nossa própria língua pátria, não é? E temos a xenoglóssica. A xenoglóssica é quando o médium consegue verbalizar, muitas vezes fluentemente, informações e línguas estrangeiras. Ele vem, o irmão é um russo, então ele fala russo. Ele vem um americano, ele fala inglês. Vem um francês, e assim sucessivamente. E de onde vem isso, não é? Muitas vezes que as pessoas pensam que é só das vidas vividas, né? Mas nós temos também interação no nosso desdobramento do corpo físico, nosso espírito, ele pode falar, estudar línguas, conversar, ter experiências em outras línguas que facilitem essa psicofonia xenoglóssica, certo? Mas, normalmente, provém de experiências, de arquivos que tivemos em vidas passadas, não é? Daí nós temos a facilidade de transmitir.
Então, Jacira, como é que vai acontecer de o irmão é um irlandês, é um americano, é um francês, ele precisa se comunicar e eu não sei falar, eu não tive, não tenho esse arquivo, não é? Daí nós temos duas formas. Uma é falar pelo pensamento, pelo sentimento, e outra que você consegue passar e receber, perceber as necessidades dele, mesmo que você não fale a língua, você percebe a necessidade e o doutrinador, o interlocutor, ele também vai perceber as necessidades e daí eles conseguem ajudar. Não se deixa de dar o auxílio necessário. Porém, não os intérpretes também surgem nessas horas, né? Então, se for necessário, se a condição de entendimento não for suficiente, irmãos, guias, vão servir de intérprete e vão ligar a sua tela mental, a sua mente e vão transmitir o que ele precisa, o que ele está ali a dizer, a falar, né? Então, a xenoglóssica, manifestação em língua, que o médium pode ignorar totalmente. Lembra dos fenômenos bíblicos do Pentecoste, onde os apóstolos passaram a manifestar-se em línguas diferentes, né? Vamos, então, tá claro, né? Porque aqui já mudou o assunto e eu vou, não se perde, porque eu tô vendo que o tempo já tá em 21 minutos. Então, vou fazer uma lembrança para vocês do que a gente já estudou, como ocorre a comunicação, como ocorre a psicofonia. A mediunização psicofônica inicia-se com o desprendimento do médium, facultado pela expansibilidade do perispírito. Este desprendimento irá variar de acordo com o tipo de mediunização, podendo ser tão leve, semi-desprendimento, ou acentuada, chegando a um transe profundo. O perispírito é indivisível, mas pode expandir-se, ampliando o seu campo de sensibilidade, possibilitando ao espírito, sem prejuízo do comando do corpo físico, viver, eventual e materialmente, a realidade do mundo espiritual. Expandindo-se o perispírito, verifica-se o contato de aura